2023 foi o ano mais quente registrado por uma grande margem. Mas por que a NASA, uma agência espacial, sequer olha para o registro de temperatura da Terra? Vamos começar do início. O Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, ou JEES, cria seu registro global de temperatura usando dados da superfície terrestre e oceânica, coletados de milhares de instrumentos e boias ao redor do mundo. Mas esse conjunto de dados críticos da temperatura da Terra tem uma história de origem que começa a 100 milhões de milhas de distância, no planeta Vênus. Faz quase 500 graus Celsius na superfície, com ventos poderosos de alta altitude e coberto por um denso dióxido de carbono. O Instituto Goddard de Estudos Espaciais aqui em Nova York foi criado no início dos anos 1960 para fornecer uma conexão entre a NASA e a comunidade acadêmica. E então era muito como uma oficina de ideias. E passamos muito tempo com, você sabe, a formação de galáxias e buracos negros e programa planetário e Voyager, e estivemos envolvidos muito cedo em algumas das missões para Vênus e Júpiter. Naquela época, quando os pesquisadores do JEES estavam estudando o clima em Vênus, os cientistas notaram algo fascinante. Uma atmosfera espessa, feita de nuvens e dióxido de carbono, estava aprisionando o calor. Tanto calor que Vênus tinha uma superfície quente o suficiente para derreter chumbo. Esse aprisionamento de calor é conhecido como efeito estufa. Um dos principais pesquisadores de Vênus no JEES, Dr. James Hansen, percebeu que os gases de efeito estufa também estavam se acumulando na atmosfera da Terra. Usamos nossa experiência na compreensão literal das nuvens de Vênus e das nuvens e dinâmica de Júpiter. E então, pegamos isso e começamos a pensar em como faríamos a mesma coisa para a Terra. Desde então, o JEES manteve seus olhos no registro global de temperatura. E esse foi o nascimento do JEES como uma instituição de modelagem climática. E os cientistas viram uma tendência clara nesse registro. Temperaturas subindo, e eles sabem o porquê. A principal diferença entre, digamos, esta década e a década anterior e a década anterior a essa é que as temperaturas têm subido por causa de nossas atividades, principalmente a queima de combustíveis fósseis. Sem a presença de humanos, a temperatura da Terra subiria e desceria, devido a um complexo conjunto de fatores naturais. Com a presença humana, no entanto, a temperatura apenas continua a subir. Sabemos disso observando anomalias de temperatura. Medir anomalias de temperatura significa que olhamos para a mudança ao longo do tempo, em vez de temperaturas absolutas. Digamos que você queira rastrear se as maçãs hoje em dia são geralmente maiores, menores, ou do mesmo tamanho que eram há 20 anos. Em outras palavras, você quer rastrear a mudança ao longo do tempo. Imagine que cada pessoa em sua equipe de medição de maçãs tem a sua própria balança de alimentos. A pessoa A mede a maçã 1 e sua balança marca 6 onças. A pessoa B mede a mesma maçã, mas sua balança marca 7 onças. Como essas balanças estão calibradas de forma diferente, sua equipe acabou com 2 pesos registrados diferentes para a mesma maçã exata. Há alguma imprecisão nas medições. E para levar isso em conta, quando você comparar a medição desta maçã com as maçãs que crescerem no próximo ano, você precisará olhar para a diferença delas em vez dos pesos absolutos, focando na anomalia, ou quanto mais pesada ou mais leve a próxima maçã é de ano para ano. Então, para temperaturas, embora fosse ótimo ter a mesma escala exata ou termômetro em todo o mundo medindo a temperatura da mesma maneira exata, nós não temos. Em vez disso, focamos em quanto mais quente ou mais frio as temperaturas estão em cada lugar, com base em seus próprios instrumentos. Outro fator a considerar é que, já que você está rastreando maçãs de todo o globo, existem diferenças nos pesos base. Digamos que maçãs cultivadas na Flórida sejam geralmente maiores que maçãs cultivadas no Alasca. Assim como na vida real, como as temperaturas da Flórida são geralmente muito mais altas que as temperaturas do Alasca. Então, como você rastreia a mudança
nos tamanhos das maçãs cultivadas em todo o mundo, enquanto ainda leva em conta seus diferentes pesos base, focando na diferença dentro de cada área, em vez dos pesos absolutos. Então, quando se trata do registro de temperatura, os cientistas não estão comparando temperaturas nas Bermudas com temperaturas na Groenlândia e fazendo uma média delas para o aquecimento líquido. Em vez disso, eles estão comparando a mudança nas temperaturas nas Bermudas com a mudança nas temperaturas na Groenlândia. Novamente, olhamos para as medições de anomalia para rastrear a mudança ao longo do tempo. Agora, vamos escalar esse exemplo. Se você tem uma estação meteorológica, digamos, aqui na cidade de Nova York, e a compara com uma estação meteorológica em Washington, DC ou Montreal, elas contam histórias muito diferentes sobre a temperatura absoluta, certo? Então, Montreal é mais fria e Washington, DC, é frequentemente mais quente. Mas quando elas se movem para cima e para baixo, quando há um mês que é mais quente ou mais frio, é basicamente o mesmo em todos os três locais. E então, olhando para as anomalias, o quanto está mais quente que o normal para aquele ponto específico. Então você olha para essas anomalias em todos esses diferentes pontos e você pode tirar a média delas. Acontece que você pode preencher as lacunas de forma muito mais eficaz. Como você pode ver, esse quadro geral, a temperatura global, é composto por pontos de dados muito menores e concentrados de todo o mundo. Então, embora globalmente as temperaturas tenham atingido uma média recorde de calor, não foi recorde de calor em cada local ao redor do mundo. Mas por que 2023 viu um calor recorde? Bem, para simplificar, uma combinação de altas emissões de gases de efeito estufa e a transição de 3 anos consecutivos de condições de La Niña para condições de El Niño levou a um calor recorde. Mas o ano foi, em alguns aspectos, ainda surpreendentemente quente. E a NASA continua sua pesquisa sobre o porquê. Tipicamente, a maior causa de diferenças de curto prazo, ano a ano, na temperatura são geralmente os padrões climáticos, La Niña e El Niño. O La Niña geralmente esfria as coisas, enquanto o El Niño as aquece. A maior causa de diferenças de longo prazo, década a década, na temperatura são as emissões de gases de efeito estufa e o consequente calor aprisionado pelos gases de efeito estufa. Então, embora não esperemos que todos os anos sejam um novo recorde, como 2023, esperamos novos recordes enquanto continuarmos a aumentar as emissões de gases de efeito estufa. A principal coisa a tirar de tudo isso é que as tendências de longo prazo são praticamente implacáveis para cima. Vamos continuar a ter recordes sendo quebrados, porque essa linha de base está se movendo o tempo todo, e então o clima está sentado em cima disso. E então, quando o clima está mais quente que o normal, vamos ter esses recordes. Mas mesmo quando está mais frio que o normal, não voltamos ao que era. Esperamos ter respondido a algumas de suas perguntas sobre o notável registro de temperatura de 2023. Mas você pode ficar se perguntando o que estamos fazendo a respeito. A NASA é sua agência espacial quando se trata de impulsionar soluções. Estamos ajudando outras agências e grupos com esforços para reduzir o aquecimento futuro. Energia limpa solar e eólica está sendo planejada usando modelagem do MERRA, do Goddard, da NASA, e do Power do Langley da NASA. A NASA também está desenvolvendo aviação verde, que visa tornar as viagens aéreas mais sustentáveis através de novas tecnologias de voo. E também estamos ajudando as pessoas a se adaptarem aos desafios das mudanças climáticas que já estão aqui, através de programas como o OpenET, ajudando na gestão da água em todo o oeste do Zemquarel, e o Black Marble, que usa dados de luz noturna para fornecer informações críticas aos socorristas após furacões e outros perigos e desastres. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!